E aí, minha gente, tudo certo? Então, viva! Pessoal, estamos começando a nossa segunda aula de eletrostática. Isso. Na primeira aula, estudamos o primeiro capítulo que levou o título de Carga Elétrica e a Lei de Coulomb. Já nessa segunda aula, o segundo capítulo, Campo Elétrico. Eu vou explicar com muito cuidado, vou caprichar na aula. Você aí com otimismo, boa vontade e concentração vai acompanhando, depois faz o estudo da aula e a partir daí vai lá na descrição do vídeo, baixa a ficha, ficha número 2 e começa a fazer as questões com a tranquilidade de que dificuldades que possa enfrentar serão vencidas porque ao longo da semana eu vou postando aulas com a resolução dessas questões. Que tal? Tá combinado assim? Muito bem. Então vamos lá. Campo elétrico. O lugar de campo elétrico, o local de campo elétrico. Lugar, local, isso, é uma região. Campo não é um lugar? Só que existe campo de força, lugar onde um corpo recebe a ação de uma força. É uma força especial, porque é uma força à distância. Isso. Quantas possibilidades? Três. Forças à distância, forças de campo, elétrica, magnética e gravitacional. Então eu tenho os campos elétrico, magnético e gravitacional. O tema daqui, campo elétrico. O lugar onde uma carga recebe a ação da força elétrica. Tá, certo. O lugar onde uma carga recebe a ação da força elétrica. Isso. E daí? E daí que eu preciso diferenciar um lugar de campo elétrico de outro, uma região de campo elétrico de outra. Então eu preciso de alguém que represente essa região. E quem é que pode fazer isso? Um vetor. Um vetor que ganha o nome mais óbvio possível. O lugar de campo elétrico vai ser representado pelo vetor campo elétrico. E é esse vetor campo elétrico que é o tema principal da aula de hoje. Eu preciso, como qualquer grandeza vetorial, caracterizar o módulo, sinônimo intensidade, a direção e o sentido desse tal vetor campo elétrico, certo? E nós vamos fazer isso com muito cuidado. Pode ter certeza disso, você vai entendendo, eu vou repetindo as ideias, vai dar tudo certo. Veja, escute, depende também da sua concentração e, claro, do seu estudo sobre o capítulo. Vamos pensar que tudo isso acontece simultaneamente e que nós vamos vencer mais um capítulo da eletrostática junto, certo? Muito bem. Então o que é que eu preciso? Eu preciso caracterizar esse vetor campo elétrico, que é o elemento capaz aqui em cima de representar a região de campo elétrico. Isso, gente, do mesmo jeito que a região de campo gravitacional é representada pelo vetor campo gravitacional, a região de campo magnético é representada pelo vetor campo magnético. Eu preciso, para esse vetor campo elétrico, determinar o módulo, a direção e o sentido. Mas calma, te adianto e vou ficar maior aqui para você não ficar ansioso, ansiosa aí, que isso pode ser feito a determinação desse vetor campo elétrico que representa a região de campo elétrico. Essa determinação pode ser feita de duas maneiras. Como é que é isso? Pode ser feita usando a carga que, ao ser colocada na região, recebe a ação da força. E aí eu vou dar um apelido muito simpático, didático para essa carga. Eu vou chamar de carga de prova. Então eu quero determinar o vetor campo elétrico usando a carga de prova, que é a carga que está no ponto em que eu quero determinar esse vetor. E a outra possibilidade é determinar esse tal vetor campo elétrico usando a carga que gera o campo elétrico, que gera essa influência. Então eu vou chamar de carga geradora. Nós vamos determinar o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico de duas maneiras, usando a carga geradora e usando a carga de prova. Essa carga de prova é a carga que está no ponto em que você estuda o vetor. Que tal? Vamos lá devagarzinho então? Veja só. Calma aí que você vai entender tudo, tá? O que é que você vê aí? Duas cargas pontiformes, duas partículas eletrizadas de dimensões
desprezíveis. 2 pontos materiais eletrizados, certo? Deixa eu aparecer aqui para você ficar, olha só, mais seguro. Tô aqui, estamos juntos, certo? Muito bem. Você se lembra do primeiro capítulo que, no que se trata de possibilidades para os sinais dessas cargas, eu tenho 4? Ou as duas são positivas, 1. Ou as duas são negativas, 2. Ou essa carga que eu chamei de Qzão é positiva e Qzinho é negativo, ou vice-versa. 4 possibilidades para os sinais. Como hipótese, eu vou escolher uma delas, as duas positivas, apenas como hipótese. E agora eu quero que você olhe para essa carga Qzinho. Ela vai receber uma força da carga Qzão. Aí, vamos organizar isso, olha só. Para que você não fique o chamando de Qzão e Qzinho e que de repente você possa até ser enganado numa questão, eu acho melhor a gente deixar essa nomenclatura mais amarrada. Se você estiver falando da carga que está recebendo a ação da força, a carga que está no ponto que você quer determinar o vetor campo elétrico, vamos chamar essa carga de prova. Agora, se você estiver falando da carga que está gerando a influência à distância, essa carga está a uma determinada distância do ponto que você quer determinar o vetor campo elétrico, vamos chamar de carga geradora. Deixa eu ficar maior aqui. Eu acho uma nomenclatura mais segura do que você ficar usando Qzão e Qzinho, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Por quê? Porque em questões é muito comum o autor das questões brincar com isso e mudar essa nomenclatura. Então fica melhor você pensar assim: eu posso determinar o vetor campo elétrico usando a carga de prova. Essa carga de prova é a carga que está no ponto onde eu quero determinar o módulo, a direção e o sentido desse vetor campo elétrico. Se ela vai se chamar Qzão ou Qzinho ou qualquer outro nome, é com o autor da questão. Aqui, claro, para facilitar por didática, eu vou chamar de Qzinho. Mas veja, é melhor que você se acostume a pensar nessa carga Qzinho como a carga de prova, como a carga que está no ponto que eu quero determinar para ele o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Já outra carga que está a uma determinada distância desse ponto, aqui no meu desenho vai ser a carga Qzão, mas que eu acho mais seguro você também chamar de carga geradora, certo? Então foco de novo na lousa. Eu estou aqui em cima para você ficar tranquilo, tranquila. Olha para a carga de prova, que é a carga Qzinho. Por que é a carga Qzinho? Eu escolhi. Você se lembra que quando tem partículas eletrizadas com cargas de mesmo sinal, a força entre elas é de repulsão? Mas você vai desenhar força, o vetor força, só na carga Qzinho, tá aí. E o que é que eu quero? Eu quero que, escute agora, que nessa interpretação que nós estamos criando juntos, preste atenção, você, a partir de agora, diga: Qzão é a carga que está gerando o campo elétrico onde Qzinho está. Então, Qzão é a carga geradora, e Qzinho é a carga de prova. A carga de prova está num ponto e eu quero determinar para esse ponto o vetor campo elétrico, o módulo, a direção e o sentido, foco na lousa, pessoal. O que se comprova experimentalmente? Tem que ter paciência. Olha para o quadro aí, para a nossa lousa digital. Essa carga de prova, ela recebeu a ação de uma força elétrica. Não te surpreendeu, porque você aprendeu do primeiro capítulo que partículas eletrizadas com cargas de sinais iguais, a força é de repulsão. Wendel, tem uma força de repulsão, peraí, deixa eu melhorar aqui. Tem uma força de repulsão também na carga Qzão para a esquerda? Tem. Só que eu estou de olho na carga Qzinho. Por quê? Porque eu quero determinar o vetor campo elétrico no lugar em que ela se encontra. Para isso, eu vou criar uma definição. E agora eu quero que você preste bastante atenção. Olha só. Você percebe que essa carga está num lugar onde ela recebe a ação de uma força? Então eu vou dar um nome para esse lugar. Ponto P. A carga, deixa eu melhorar aqui, essa carga, que é a carga de prova, está num ponto P. Para esse ponto, que é um lugar, o que é que se comprova experimentalmente? Que quando você dobra a carga, dobra a força. Quando triplica a carga, triplica a força. Isso quer dizer que a fração força sobre carga para esse ponto não muda. E é a essa fração
força sobre a carga que você vai definir como vetor campo elétrico. Então veja, isso aqui é uma definição, tá? Eu estou definindo o vetor campo elétrico nesse ponto P como a fração entre a força sobre a carga. Que carga? A carga que está no ponto. E a força que ela recebe. Não é a carga que está distante, que eu estou chamando de carga geradora. É a carga que eu defini como de prova, certo? Então, nesse ponto P, o que se comprova? Que quando eu dobro a carga de prova para o mesmo ponto P, dobra a força, triplica a carga de prova, triplica a força. Então, para esse ponto P, a fração força sobre carga permanece constante. Logo, eu concluo que essa fração caracteriza o lugar. Então, como eu estava procurando alguém que caracterizasse esse lugar, essa região representada aqui pelo ponto P, elemento capaz de caracterizar essa região, eu estou definindo como vetor campo elétrico, a fração força sobre carga. Mas cuidado, porque você tem aqui, preste atenção, grandezas vetoriais, não é simplesmente dividir um número por outro, certo? Como eu quero determinar esse vetor campo elétrico nesse ponto P, onde está a carga de prova, eu preciso para ele determinar o módulo, a direção e o sentido, tá? Eu quero encontrar para esse vetor campo elétrico o módulo, a direção e o sentido. Não te surpreende, porque toda grandeza vetorial é formada por esse pacote de informações, concorda? Muito bem. Aí, gente, olha só, olha para mim aqui. Pessoal, é uma matemática vetorial o que está aí. É uma matemática vetorial. Aí o que eu queria? Ou rever, ou te apresentar pela primeira vez, se você não conhecia, essa matemática vetorial. É matemática. Mas não se aperreie não, vai dar tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou lá para baixo da lousa, pegar um espaço, conversar sobre isso, e pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E depois eu volto para a gente aplicar essa matemática vetorial nessa igualdade que está aí, certo? Muito bem. Que história é essa de matemática vetorial? É o seguinte, vem aqui para baixo, tá? Olha só. Existe um tipo de relação vetorial que é essa aqui, ó, de forma genérica. É o vetor P, que é igual ao produto de um número, se preferir, de um escalar por um vetor. Então, por isso que eu chamei de P, porque é o produto de um número por um vetor, de um escalar e um vetor. E eu quero, para esse P, para esse vetor P, determinar, como para qualquer grandeza vetorial, o módulo, a direção e o sentido, certo? Só vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, para não ocupar depois o espaço que eu volto e converso sobre o vetor campo elétrico, tá? Para esse vetor P, preste atenção, se eu quero o módulo, o módulo M, a direção D e o sentido S, lá vai. Quem é o módulo do vetor P? O módulo do vetor P é o módulo de N vezes o módulo do vetor V. Se preferir, módulo ou intensidade. Tem duas maneiras de representar o módulo de um vetor. Ou você coloca no nome do vetor essas barrinhas, ou simplesmente retira a seta. Você poderia ter escrito o módulo de P é o módulo de N vezes o módulo de V, daria no mesmo aqui, certo? É só uma grafia vetorial. Então, o vetor P tem que módulo? É o número N em módulo vezes o módulo do vetor V. Matemática vetorial. Produto de um número por um vetor, produto de um escalar por um vetor. Como é uma igualdade, eu tenho um vetor no primeiro membro e um vetor no segundo, e N não tem direção, eu acho que fica óbvio para você que a direção de P é igual a de V. Então, igual, ou a mesma se preferir, de V. A direção do vetor P é igual à direção do vetor V. Agora, numa mesma direção, eu tenho sempre dois sentidos possíveis. Numa mesma direção, eu tenho sempre dois sentidos possíveis. Se o vetor P tem a mesma direção de V, tem dois sentidos e quem vai determinar qual é o sinal de N. Se N for positivo ou um valor absoluto,
o sentido de P, não se esqueça que eu estou fazendo isso para o vetor P. O sentido do vetor P fica igual ao de V. Ou o mesmo de V, pode falar assim. Do vetor V. E se N for negativo, o sentido é oposto, contrário se preferir, oposto ao de V. Então, matemática, Wendel, matemática, isso, pode confiar no velho WS, isso é matemática vetorial, o produto de um número e um vetor, se preferir, o produto entre um escalar e um vetor, certo? Calma aí que eu vou te dar exemplos. Respira que vai dar tudo certo, tá? Por exemplo, primeiro eu vou só na matemática. Tem um vetor V que ele está assim. E o vetor P é definido como menos 2V. Então, qual é a garantia? Que o módulo de P é o dobro do módulo de V. P é 2V. Que é isso? O módulo, tirei a seta, ó. E aqui eu fiz o módulo. Isso quer dizer que se o módulo do vetor V fosse 3 unidades, o módulo do vetor P seria o dobro, 6 unidades. O módulo é representado graficamente no vetor pelo comprimento. Então, eu teria um vetor que tem um comprimento que é o dobro. Calma aí. Agora, a direção de P é igual a de V. Isso quer dizer que o vetor P teria essa direção mais o dobro do comprimento. E como N é negativo, N aqui é menos 2, o sentido de P é oposto de V. E aqui está o vetor P. Que tal? Ele tem a mesma direção de V, é uma reta paralela. Matemática, gente, eu preciso disso. Ó, aqui em cima. Pode confiar que isso vai te ajudar bastante. Porque às vezes o entendimento sobre uma discussão física passa por uma matemática. E aí o estudante não tem, por melhor que seja a explicação física, sem essa base matemática, o entendimento não acontece completamente. E eu não posso arriscar isso. Eu quero que você entenda integralmente. Por isso, um pouquinho de paciência. Que matemática é? É o produto entre um número e um vetor, entre um escalar e um vetor, certo? Esse P é, aqui ó, módulo, o módulo de N vezes o módulo de V. Direção, igual a de V. Sentido, depende do sinal de N. Se N é positivo ou um valor absoluto, o sentido de P é igual ao de V. Se N é negativo, é oposto ao de V. Então, eu te dei esse exemplo aqui. P é menos 2V. Qual é o módulo de P? O dobro do módulo de V. Se o módulo de V fosse 3 unidades, o módulo de P seria 6 unidades. Agora, as direções são iguais. Se a direção de V é essa, eu traço uma reta paralela. Agora, o comprimento é o dobro, porque o comprimento do vetor representa o módulo, ou intensidade. E o sentido, como N é menos 2, o sentido fica oposto, tá aí, o vetor P. Que tal? Deu para entender? Deixa eu te dar um exemplo usando uma lei que é mais velha do que a fome. A segunda lei de Newton. Relaciona, pode ver, vetor, vetor e um escalar, que é a massa. Força resultante, massa e aceleração. Qual a direção da força resultante? Igual a da aceleração. Qual o sentido da força resultante? Igual da aceleração, porque massa é um valor absoluto. E se o número que multiplica o vetor é um valor absoluto, esses vetores têm o mesmo sentido. E o módulo da força, desculpe, o módulo da força, isso mesmo, é a massa vezes o módulo da aceleração. Não entendi. Se a massa desse corpo for de 4 kg, isso é só um exemplo usando a segunda lei de Newton, que é bem conhecida, tá? E a aceleração tiver módulo de 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Estou usando um assunto que muitas vezes você utilizou isso, mas de repente nem pensou a respeito. Massa, que já é módulo, e o módulo da aceleração. Vamos encontrar a força resultante? Para isso, me diga como a aceleração tá. Vai, me dá um exemplo. Tá aqui, tá assim. A aceleração é assim, vertical e para baixo. Ah, é vertical? Peraí que eu estou fazendo besteira aqui na lousa. Pronto, a aceleração é vertical, então a força resultante também é vertical. Qual é o módulo da força resultante? É a massa vezes a aceleração, 12. Você se lembra que quando você trabalha no sistema internacional fica em Newton? Pois é, então 12 newtons. O módulo da aceleração, 3. O módulo da força resultante, 12. Certo? Agora, a direção, igual a de ar. E o sentido, como massa é um valor absoluto,
fica no mesmo sentido. E aí está. Deixa eu caprichar aqui. O módulo da força resultante, certo? A direção é igual, o sentido é o mesmo, é igual, e o módulo 12 newtons. Não fica didaticamente legal comparar com a força resultante igual a massa vezes a aceleração? Eu acho que é algo que você pode ter visto muitas vezes, mas isso aqui nada mais é do que o produto entre um número e um vetor. Isso aparece muito em física. E está aparecendo agora lá em cima. Quando eu voltar para lá, eu quero que você veja que estava assim, ó. O vetor campo elétrico é a força sobre a carga. Não era assim? Então, se você preferir, passe essa carga multiplicando. Fica força elétrica, carga vezes o campo elétrico. É a mesma equação, viu, gente? E aqui o que é que você compreende? Que eu tenho um vetor e aqui um escalar. E aí, veja, vamos pensar juntos aqui, depois eu vou lá em cima e anoto tudo. Qual a direção da força elétrica? Igual do campo elétrico. Se preferir, qual a direção do campo elétrico? Igual da força elétrica. Como carga pode ser positiva ou negativa, eles podem ter o mesmo sentido ou sentidos opostos dependendo do sinal da carga. Se for positiva, E e F tem o mesmo sentido. Se carga é negativa, E e F tem sentidos opostos. E o módulo é só dividir o módulo da força pelo módulo da carga. Produto, aqui ó, entre um número e um vetor, entre um escalar e um vetor. Eu vou voltar devagarzinho para você não ficar tonto. E nós vamos agora aplicar isso. Vai, qual a direção do vetor campo elétrico? Como carga é uma escalar, qual a direção do vetor campo elétrico? Igual a da força elétrica. A direção é igual, se preferir, é a mesma. E e F tem mesma direção. Qual o sentido? Aí depende. Se a carga for positiva, o sentido do campo é aqui, ó. Se a carga for positiva, o sentido do campo, lembra, se a carga é positiva, o N é positivo, o sentido é igual ao de F. E se a carga for negativa, o sentido é contrário, oposto ao de F. E o módulo? O módulo é só tirar a setinha, que você está falando do módulo do campo elétrico, tira a seta da força, está falando do módulo da força, como carga é uma escalar, tem que colocar as barrinhas. O módulo do campo elétrico, aqui, tá? É o módulo da força sobre o módulo da carga. Então aí está, acabo de determinar o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico usando a carga de prova. O módulo do vetor campo elétrico, módulo da força sobre o módulo da carga. A direção igual a da força. Sentido, se a carga é positiva, igual ao de F, se negativo, oposto ao de F. Agora, aqui como tem módulo, o que eu quero que você pense? No sistema internacional de unidades, a unidade que eu vou representar assim com esse colchete, do campo elétrico vai ser: qual é a unidade de força no sistema internacional, grandeza que você usou no primeiro capítulo? Newton. Qual é a unidade de carga no sistema internacional? Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico no sistema internacional é o Newton por Coulomb. E te adianto que vai existir um sinônimo, que é o volts por metro, mas eu prefiro esperar um pouquinho. Mas te adianto, tá? Para anotar, eu prefiro depois, porque não vai fazer muito sentido aqui, didaticamente, da onde é que vem esse tal de volt. Eu não sei o que é isso ainda. Mas se aparecer uma questão antecipada, eu vou te falar que o Newton por Coulomb é sinônimo do volts por metro, certo? Então veja aí, olha aqui para mim. Você acaba de determinar o vetor campo elétrico usando a carga que está no ponto, ou carga de prova. Isso, a carga que eu chamei ali de Qzinho. Eu encontrei o vetor campo elétrico nesse ponto em que Qzinho está, que eu chamei de P, usando a força e a carga. Módulo, força sobre carga. Módulo da força sobre módulo da carga. Direção, igual a da força. Sentido, se a carga de prova for positiva, o vetor campo elétrico e a força têm mesmo sentido. Se a carga for negativa, tem sentidos opostos. Mas calma aí que tem coisas muito importantes para a gente conversar nessa página ainda. Pessoal, foco aí na lousa. Eu tenho muito medo, e aí eu vou escrever aqui embaixo, dessa equação. É a mesma que eu anotei aqui.
Dá para encontrar o módulo do vetor campo elétrico dividindo o módulo da força sobre o módulo da carga? Dá, mas cuidado, ele não depende nem da força nem da carga. Como é que é? Claro, porque esse campo, ele é do local. A carga de prova não interfere no local. Então não confunda. Essa equação, ela serve para determinar, mas ela não serve para dizer de que depende. Eu não posso dizer que o campo elétrico num ponto depende da força e da carga, porque fica errado. Eu não entendi ainda. Olha para mim que você vai entender agora. Tem um ponto P, e nesse ponto P, quem representa a região de campo elétrico em P é o vetor campo elétrico. Tá aqui. Calma aí. Você vai entender agora. Nesse ponto P, eu vou colocar uma carga. Aqui, ó. Vai ficar por cima, mas eu vou deixar assim para você continuar vendo. P, certo? Uma carga de prova. E essa carga vai receber a ação de uma força. Que se a carga de prova for positiva, essa força vai ficar na mesma direção e sentido do campo elétrico, se a carga de prova for positiva. Se a carga de prova for negativa, ela fica na mesma direção e sentido oposto ao do campo. Mas veja que ao mudar a carga, escute, quem muda é a força, o campo não, porque o campo é a característica do lugar. Tanto que se eu retirar a carga, o vetor campo elétrico continua o mesmo. Por isso que tem uma frase, vou ficar na frente um pouquinho aqui que eu quero ficar maior. Tem uma célebre frase que não vale a pena você decorar, mas eu quero que você entenda bem, que o campo elétrico no ponto não depende da carga que está no ponto. E aí eu quero que fique evidente isso para você. Eu posso encontrar o vetor campo elétrico num ponto usando a carga que está nele? Posso. Vou chamar de carga de prova e é só você, através da força e da carga, você consegue encontrar o módulo, a direção e o sentido desse vetor. Foi isso que fizemos agora. Agora, escute só. O vetor campo, nesse ponto, não depende da carga que está no ponto. Não depende da carga de prova. Depende de quem está gerando o campo elétrico. Depende da carga geradora. Portanto, é válido a equação E igual a F sobre o módulo da carga para determinar, encontrar o módulo do vetor campo elétrico num ponto? Claro, vale. Mas cuidado, serve para encontrar, mas não serve para dizer de que depende. Porque o campo nesse ponto não depende de quem está nele, não depende nem da força, nem da carga. Eu não poderia deixar de falar disso, porque isso é muito importante, certo? Então vamos dar uma geral. Campo elétrico é uma região onde uma carga elétrica vai receber a ação da força elétrica. Quem caracteriza essa região, esse local, esse lugar? O vetor campo elétrico. E a minha intenção é determinar esse vetor em duas situações, usando a carga de prova e usando a carga geradora. A carga de prova é a carga que está no ponto em discussão. E a carga geradora é a carga que está influenciando esse ponto. Existe uma distância dessa carga a ele. A primeira determinação do vetor campo elétrico acaba de ser feita usando a carga de prova. O vetor campo elétrico, então, pode ser determinado num ponto usando a carga de prova e a força que ela recebe. Direção do vetor campo elétrico igual a da força. Sentido, se a carga de prova é positiva, o sentido do campo é igual ao da força. Se a carga de prova é negativa, o sentido do campo é oposto ao da força. E o módulo é dividir o módulo da força sobre o módulo da carga. No sistema internacional, a unidade vai ser o Newton por Coulomb. Tá claro para você? Eu insisto ainda, porque eu sei que é perigoso, eu vou desenhar mais aqui embaixo, ó. Preste atenção. Vou insistir, tá? Veja só. Num lugar de campo elétrico, o vetor campo elétrico tá assim. Espera aí, deixa eu caprichar que você merece, né? Espera aí. O vetor campo elétrico é vertical e para cima. Ele está representando o lugar. Nesse lugar, eu vou colocar uma carga de prova e ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, a força que a carga recebe é no mesmo sentido do campo. Se ela for positiva. Mas se ela for negativa, a força é no sentido contrário ao do campo. Então eu posso usar a carga de prova e a força para determinar o vetor campo elétrico? Posso, mas tem que ficar claro para você que esse vetor ele depende de quem gera o campo elétrico e não de quem está no ponto. É isso.
E quem é que gera esse campo elétrico? Uma ou um conjunto de cargas. Eu vou começar falando de uma carga. Vou encontrar o campo elétrico num ponto gerado por uma carga pontiforme. Vamos fazer isso? Então lá vai. Tá aí. Campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. É a segunda maneira de determinar esse tal vetor campo elétrico. Tá aí. Ah, Qzão. É o que está escrito aí. Mas olha, carga geradora é melhor. Carga geradora. Por quê? Porque essa carga vai estar a uma determinada distância de um ponto. Eu quero encontrar o campo elétrico nesse ponto aí. Mas, Wendel, eu já não sei encontrar o vetor campo elétrico nesse ponto. Você coloca uma carga no ponto, com a força que ela recebe, você determina o módulo, a direção e sentido do vetor campo elétrico no ponto. Pois é, mas eu quero encontrar agora sem carga nenhuma no ponto. Eu quero usar só a carga geradora e um pouco mais de cuidado, um pouco mais de informações. Que informações serão essas? A distância da carga até o ponto considerado. E claro, eu vou envolver, você vai ver pela demonstração, o meio em que se encontra a carga geradora. Certo? Então lá vai. O que é que eu quero para esse ponto P? Determinar o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico, certo? A distância até o ponto é D, e aí foco na lousa para não desviar a sua atenção. Nesse ponto P, escute, preste atenção agora. Esse ponto está sob influência dessa carga. Então aqui é uma região de campo elétrico e eu quero determinar para esse ponto o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico. Aí olha só se eu posso fazer isso. Eu vou colocar aqui uma carga de prova e apenas como hipótese, certo? Eu vou dizer que a força é de repulsão. Calma, respira. Se eu encontrar o módulo do vetor campo elétrico com a carga de prova aqui, ele é o mesmo sem ela? Vou ficar até maior para fazer essa pergunta, olho no olho. Se eu determinar o módulo do vetor campo elétrico no ponto P com a presença da carga de prova, ele é o mesmo sem a carga de prova? É, porque uma carga no ponto não influencia esse ponto. Quem está gerando influência é a carga Qzão, que eu estou chamando de Qzão, que de uma forma muito mais segura, você vai chamar de carga geradora. Então, a minha proposta para você é, vou encontrar o módulo do vetor campo elétrico usando a presença da carga de prova no ponto. Mas depois eu sei que esse módulo não muda, mesmo que não tenha essa carga de prova. Então vamos ver no que vai dar. O módulo é o módulo dessa força sobre o módulo da carga. Só que o módulo dessa força, você estudou no capítulo anterior. É a força elétrica entre um par de cargas pontiformes. E o módulo dessa força, sem a seta é o módulo, é K. O módulo da carga Qzão, que é a geradora, o módulo da carga que está no ponto, que é a de prova, sobre a distância entre elas, isso vem do capítulo passado, é a lei de Coulomb, o módulo da força elétrica entre cargas pontiformes. Vamos jogar aqui? O módulo do campo elétrico será o módulo de F, K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre D ao quadrado, certo? Sobre o módulo de Qzinho. Tá aqui, ó. Eu só substituí no módulo de F a força elétrica para um par de cargas pontiformes. Essa carga aqui cai fora com essa, e aí, preste atenção, você acaba de determinar o módulo do vetor campo elétrico no ponto P usando a carga geradora, a distância da carga ao ponto e a constante eletrostática que representa o meio. Onde eu quero chegar? Que você pode dizer sim, que o campo elétrico nesse ponto depende da distância à carga geradora, do módulo da carga geradora e do meio em que tudo acontece, representado pela constante eletrostática. Por que você está falando tanto disso? Porque aqui é uma equação que serve para determinar o módulo, mas ela também serve para dizer de que depende. De que depende o campo elétrico nesse ponto? Do módulo da carga geradora, da distância entre ela e o ponto e do meio, que é representado pela constante eletrostática. Veja que é diferente dessa aqui, ó. Por quê? Porque o campo elétrico nesse ponto não depende nem da força e nem da carga que está no ponto.
Viu a diferença? Com isso, você acaba de determinar o módulo do vetor campo elétrico gerado por uma carga pontiforme num determinado ponto que está a uma distância d dessa carga. Está aqui. K módulo de Q sobre d ao quadrado. O módulo. Só que você só vai ficar satisfeito, é uma grandeza vetorial, se você, além do módulo, determinar a direção e o sentido. E aí nós vamos fazer juntos, com muito cuidado, vai dar tudo certo, respira aí, vamos voltar para a lousa. Eu criei aqui uma ideia que vai te ajudar bastante. Quem que eu chamei de Qzão, você lembra? Carga geradora, certo? É a carga que está a uma determinada distância do ponto que eu quero determinar o campo elétrico. Mas eu posso ter uma carga geradora positiva ou negativa, não é verdade? A carga geradora, ela pode estar eletrizada, essa partícula pode estar eletrizada positivamente ou negativamente. Estou aqui em cima, se precisar de apoio moral, estou aqui em cima. Vai dar tudo certo. Duas possibilidades para a carga geradora. Agora, lembra que eu posso usar a carga de prova, mas depois eu sei que o campo elétrico independe dela, então eu vou usar a carga de prova. E aí eu tenho de novo, eu posso usar, olha para a figura, uma carga geradora positiva e uma carga de prova positiva. Posso usar a carga geradora negativa e a carga de prova positiva. Tudo bem? Mas eu também posso usar a carga geradora positiva e a carga de prova negativa, a carga geradora negativa e a carga de prova também negativa. Foco na lousa. Eu estou te falando que se eu provar algo que vale para esses 4 casos, está valendo para qualquer caso. E eu vou te provar, vai ser muito simples. Acompanha, vai dar tudo certo. Primeiro eu vou enfatizar os sinais aqui na própria figura para ficar mais legal de você visualizar. Carga geradora positiva, carga geradora negativa, carga geradora aqui, ó, positiva, carga geradora negativa. A carga de prova que está no ponto que eu quero encontrar o campo elétrico, que é esse ponto P aqui. Eu quero encontrar o campo elétrico nesse ponto. A carga de prova, vamos juntos, positiva, ó, mais, positiva, também positiva. Já aqui a carga de prova é negativa, a carga de prova é negativa, certo? Muito bem, eu quero encontrar para esse ponto P a direção e o sentido do vetor campo elétrico, porque o módulo eu já encontrei na página anterior. Para isso, eu vou primeiro colocar a força elétrica, que você conhece bem, que é do capítulo anterior. Vamos juntos, mesmo sinal? A força é de repulsão. A direção é da reta que une as cargas e a força é de repulsão. Então tá assim a força elétrica. Aqui, sinais opostos. Então a força elétrica é de atração. Aqui, mais e menos, sinais opostos. A força elétrica é de atração. E aqui, menos e menos, mesmo sinal, a força elétrica é de repulsão. Quanto à força elétrica, você está em casa e entendeu bem da sua experiência do capítulo anterior? Certo. Agora, o vetor campo elétrico, vou usar azul, num ponto, ele tem a mesma direção da força, podendo ter o mesmo sentido se a carga de prova é positiva ou sentido oposto se a carga de prova é negativa. Aqui a carga de prova é positiva, então o vetor campo elétrico está assim, ó. Cuidado, eu estou representando aqui da ideia de que ele está atuando na carga, não. Quem atua na carga é a força. O campo é no ponto P, é no local, certo? Mesma direção, mesmo sentido. Aqui, preste atenção, a carga de prova é negativa. Então o vetor campo elétrico no ponto tem a mesma direção, mas tem sentido oposto ao da força. Ó que barato, gente. Quando eu falo isso, você tem que ter paciência comigo, porque eu vibro com essas coisas, tá? Então veja que barato, preste atenção. Você mudou a carga de prova no ponto. Aqui ela foi positiva e aqui foi negativa. Mas a carga geradora é a mesma. E pode ver que o campo elétrico é o mesmo, ó. Quem muda ao mudar a carga é a força. Inclusive, se você tirar a carga do local, a força deixa de existir, mas o vetor campo elétrico continua o mesmo, porque é a mesma carga geradora. Deixa assim. Agora vem para cá. A carga que recebe a força é positiva, então o campo elétrico fica no mesmo sentido da força. A carga que recebe a força é negativa, então o campo elétrico fica no sentido contrário. Ó, repetiu. Deixa eu caprichar mais aqui. Nesse de azul, todo capricho é merecido, porque você nem sei a hora que você está assistindo essa aula, não sei o que você está abdicando aí de lazer para assistir, eu tenho que caprichar.
Ó, eu tô te falando o seguinte, não se preocupe com o tamanho não, que você não vai comparar força com o campo, tá? O módulo, não. Aí você não compara porque são grandezas físicas diferentes. Veja só, eu tô falando da direção e do sentido, certo? Qual é a direção do campo elétrico igual a da força? E por que ficou no mesmo sentido? Porque a carga de prova é positiva. Qual a direção do campo elétrico igual a da força? E por que ficou em sentido oposto? Porque a carga de prova é negativa. Veja que ao mudar a carga de prova que está no ponto, você muda a força, ó. Mas o campo não, ele é o mesmo, porque é a mesma carga geradora. A mesma carga geradora positiva, olha como foi o campo elétrico. A mesma carga geradora negativa, olha como foi o campo elétrico. Vamos inventar um nome para essa situação? Primeiro, qual a direção do vetor campo elétrico? Que tal dizer que é da direção da reta que une a carga ao ponto? Não fala Qzinho mais, não pode, porque Qzinho pode não estar aqui da próxima vez. Eu estou te falando que a direção do vetor campo elétrico é da reta que une a carga geradora ao ponto. Vale para os 4 casos. Agora, o sentido vale para esses dois, ó. Toda vez que a carga geradora for positiva, veja que o sentido do campo elétrico no ponto é do ponto se afastando da carga geradora. Já quando a carga geradora é negativa, o sentido do campo é do ponto se aproximando. Então eu posso dizer que carga positiva gera campo elétrico de afastamento. Vale para os dois campos aqui, para a mesma carga geradora. E carga elétrica negativa gera campo elétrico de aproximação. Peraí. Então, não se fala, atenção, não se fala de atração e repulsão para campo. Atração e repulsão é para força. Para o campo elétrico, você vai dizer que ou sentido é de afastamento ou sentido é de aproximação. Calma que vai dar certo, deixa eu enfatizar com mais cuidado aqui para você. Vem aqui embaixo. Aqui foi só o raciocínio para chegar a essa conclusão. Mas aqui embaixo eu vou te mostrar. Ó como vai ser fácil usar o que está aqui. A carga geradora, Q, o ponto considerado P. Qual a direção do vetor campo elétrico nesse ponto? Da reta que une a carga ao ponto. Pronto, deixa eu caprichar um pouco mais aqui no ponto, ou então na reta, né? Deixa eu puxar aqui, pronto. Direção do campo elétrico nesse ponto, da reta que une a carga ao ponto, certo? Qual o sentido? Duas possibilidades, deixa eu caprichar também. Se a carga geradora for positiva, é do ponto se afastando. Se a carga geradora for negativa, é do ponto se aproximando. Então, o sentido do vetor campo elétrico depende do sinal da carga geradora. Se a carga geradora é positiva, é do ponto se afastando da carga. Sim, você tem que pensar no referencial como a carga. Se a carga geradora for negativa, o sentido do campo é do ponto se aproximando. Certo? Então, o vetor, vou ter que reforçar aqui, acho que fica melhor para você, ó, aqui. O vetor campo elétrico nesse ponto, ele é do ponto se aproximando da carga geradora, se ela for negativa. É do ponto se afastando da carga geradora, se ela for positiva. Com isso, você pode juntar as informações dessa página com aquela anterior e determinar para o vetor campo elétrico gerado por uma carga pontiforme num ponto P a uma distância D da carga, você pode determinar o módulo, K, módulo de Q sobre, caprichando, capricha aí, WS, muito bem, K, módulo de Q sobre D ao quadrado, onde D é a distância da carga ao ponto. A direção da reta, organizar melhor aqui, né? Para ficar na frente, agora. Qual a direção da reta que une a carga geradora ao ponto considerado? E qual o sentido? Bom, aí depende. Se a carga geradora for positiva, é do ponto considerado se afastando da carga geradora. Se preferir, é de afastamento. Se a carga geradora for negativa, é do ponto considerado se aproximando. Resumindo, módulo K, módulo de Q sobre D ao quadrado. Direção da reta que une a carga ao ponto. Sentido, carga geradora positiva, afastamento. Ou seja,
do ponto se afastando da carga geradora. Carga geradora negativa, aproximação. Ou seja, do ponto se aproximando da carga geradora. Com isso, veja que você agora, vem aqui embaixo, você consegue determinar o vetor campo elétrico, essa sinetinha aí que a gente está no limite do tempo, mas está ainda útil, tá? Vai dar certo. A gente está nesse limite aí, vamos passar um pouquinho de 45 minutos, mas vai dar certinho aí, vai dar para você entender ainda, tá? Não gosto de me alongar muito, tá? Quando você escutar essa sinetinha, que é um aviso meu aqui. Veja lá, tá acabando. Quando você quer determinar o campo elétrico, você pode fazer usando a carga que está no ponto. Se aqui é uma carga que está no ponto P e você conhece a força que atua na carga, você pode encontrar o campo elétrico dizendo: se a carga é positiva, o campo está no mesmo sentido da força, se a carga é negativa, o campo está no sentido contrário. E o módulo é o módulo da força sobre o módulo da carga. Você determinou o módulo do vetor campo elétrico usando a carga que está no ponto. Outra opção é usar a carga geradora. Essa carga está a uma distância de um ponto P, essa distância é D, e o módulo é K, módulo de Q sobre D ao quadrado. Com isso, você consegue encontrar o módulo usando a carga de prova, que está no ponto, e a carga geradora. A diferença é que esse campo não depende nem de F nem de Q. E aqui sim, depende da carga geradora, da distância e do meio representado pela constante eletrostática, certo? A direção do campo é igual à da força, o sentido pode ser o mesmo ou oposto, e aqui nesse último tópico ficaria assim: do ponto se afastando, se a carga geradora é positiva, do ponto se aproximando, se a carga geradora é negativa. Que tal? Para fechar essa aula, falta bem pouquinho, vamos encontrar um tal de campo elétrico resultante. É fácil. Olha só, o que é que você vê aí? Uma carga Q1, que por acaso no meu exemplo é positiva, certo? Espera aí, rapidinho, deixa eu organizar melhor para você aqui. Vou ficar aqui em cima para dar apoio moral. Tá terminando. Uma carga Q2 como hipótese é negativa, uma carga Q3 como hipótese positiva, e assim eu posso ter N cargas nessa região. Para representar essa enésima carga, mostrando que vale para qualquer quantidade, eu chamei de QN, certo? Eu vou sair de cena para você focar agora na figura. São N cargas, se você contar, a rigor são 4, mas essa QN quer representar um número qualquer, certo? Vai escutando aí. Um ponto onde eu quero encontrar o vetor campo elétrico. Só que cada carga gera nesse ponto o seu campo elétrico que independe da outra. Por exemplo, a carga 1 tem um campo, representa ali, direção da reta que une a carga ao ponto, como ela é positiva, é do ponto se afastando, o campo elétrico 1. A carga 2, direção da reta que une a carga ao ponto, como ela é negativa, aproximação, campo elétrico 2. A carga Q3, direção da reta que une a carga ao ponto, como ela é positiva, afastamento, campo elétrico 3. E a enésima carga, uma carga de número N, que no meu exemplo é negativa, direção da reta que une a carga ao ponto, como ela é negativa como hipótese, o campo é de aproximação, é N. Qual é a ideia? Fica maior aqui. Você pode trocar todos esses campos elétricos por um que faz o mesmo papel, por um que é o resultante. E como encontrar esse vetor campo elétrico resultante para esse ponto? Apenas somando vetorialmente todos... Peraí, deixa eu colocar mais, né? Caprichar, aquela história. WS, capricha. Somando vetorialmente todos os vetores que influenciam esse ponto, que aqui eu estou representando N vetores. Se você faz a soma vetorial de todos os vetores que estão representando a influência dessas cargas no ponto, você encontra o vetor campo elétrico resultante, aqui em cima. Wendel, eu fiquei preocupado. Quer que eu capriche um pouco mais nessa figura? Ficou muito legal não, né? Peraí, você merece. Peraí, eu sei que você vai dizer que tá bom, mas eu não gostei não. Vamos escrever com mais cuidado aqui. O vetor campo elétrico resultante é a soma vetorial do campo elétrico 1, do campo elétrico 2, do campo elétrico 3 e assim por diante até N. Agora eu estou satisfeito. E aqui em cima é uma soma vetorial. Wendel, eu estou enferrujado com soma vetorial. Não se aperreie nas questões. Eu vou te mostrar todos os casos
de uma soma vetorial com muito cuidado. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, tá certo? Muito bem. Em torno de 50 minutos, 45, 50, às vezes 40, às vezes um pouco menos, 35, mas eu não posso fugir muito dessa média de 45, senão vai, sem dúvida, ficar muito pesado para você assistir. Mas aí fechou, conseguimos caracterizar o vetor campo elétrico num ponto usando a carga de prova e a carga geradora. Fiz isso com muito cuidado e também você entende que se tem mais de um vetor no ponto, você pode trocar todos esses vetores por um que faz o mesmo papel, é o vetor campo elétrico resultante. Ele é a soma vetorial desses vetores que estão no ponto. Combinado? Muito bem, faça o estudo dessa aula. Vá no link que está na descrição do vídeo, baixe a ficha e comece a mandar ver sem estresse, porque você sabe que enfrentando dificuldades nas questões, o velho WS vai te ajudar, porque ao longo da semana eu vou postando as resoluções, tá bom? Eu desejo a você um excelente estudo, deixo também um forte abraço, até a nossa próxima aula.